Com certeza você conhece ou pelo menos já ouviu falar da expressão Jesus é a verdade que liberta. Esta frase foi embasada no versículo registrado em João 8,32, que diz o seguinte: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É importante afirmar que a liberdade de que Jesus está falando aqui não é liberdade política ou até mesmo liberdade física, mas sim a liberdade espiritual. Esta é a verdadeira liberdade que só Jesus pode dar. Durante o ministério terreno de Cristo, ele fez muitas declarações polêmicas, declarações que resultaram em confusão, frustração e até mesmo discussão entre líderes religiosos. Em João 8, por exemplo, Jesus provocou um conflito com os judeus que terminou em uma tentativa de apedrejá-lo. O mestre disse-lhes: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que de fato é essa verdade que liberta? Pilatos fez uma pergunta contundente a Jesus num texto de João 18,38. Ele questionou: o que é a verdade? Os filósofos lutaram e continuam a lutar com esse conceito por milênios. Mas e quanto a nós cristãos cheios do Espírito Santo? Como definimos corretamente essa tal verdade que dói, mas liberta? Amado, a verdade vem de Deus em primeiro lugar. O grande fato é que a verdade ensinada pelos filósofos não tem o mesmo poder e efeito quanto a verdade que vem do Senhor. Em segundo lugar, a verdade tanto cura como nutre os corações daqueles que a recebem. Somente quando descobrimos a verdade sobre algo, podemos iniciar o processo de cura e crescimento. A verdade que liberta também tem um efeito nutritivo. Você já notou ao virar as páginas das Escrituras o sentimento de que seu coração reviveu? Especialmente quando você tropeça em uma nova verdade? Isso ocorre porque as palavras de Deus, a voz da verdade, restauram e reabastecem os corações dos homens. A verdade que Cristo ensina tende a tornar homens livres. Isto está escancarado também em Isaías 61. A justificação nos liberta da culpa do pecado, e a santificação nos torna livres da escravidão e corrupção. A verdade do Evangelho nos liberta do jugo da lei e dos fardos das tradições de nossos anciãos. Sem mencionar que a verdade torna-nos livres de nossos inimigos espirituais. Enfim, o conhecimento dessa verdade realmente nos liberta de preconceitos, erros e falsos ensinos. A verdade dói, mas liberta. Porque afirmamos biblicamente que a verdade primeiro dói na carne para depois nos libertar em espírito? Pega essa revelação. Jesus em João 8,32 nos deu 2 passos para a verdadeira liberdade, e não apenas um, como a maioria dos crentes observam. Jesus ensina que o passo número 1 é conhecer a verdade, e o passo número 2 é obedecer e praticar a verdade conhecida para que esta o liberte. Aqui temos 2 informações importantes sobre essa verdade libertadora. Conhecer e até crer não é a mesma coisa que obedecer à verdade para que essa o liberte. Por isso,
é que as igrejas estão lotadas de crentes aprisionados espiritualmente, porque praticar a verdade dói. Andar em obediência é algo que machuca a carne. Os judeus tinham ouvido Jesus falar, e João registra que eles até creram nele. Mas Jesus deu um passo adiante, aplicando o teste do verdadeiro discipulado, a obediência. Notamos nessa passagem que podemos realmente acreditar no que Cristo diz e em quem Ele é, e ainda assim não experimentarmos a liberdade. Conhecer e crer é apenas o passo inicial, o start dado no Espírito. Para ser realmente liberto, é preciso não apenas saber da verdade, mas praticar e obedecê-la. Jesus é a verdade que vos libertará. Vários capítulos depois, João registra outra declaração profunda de Jesus. Vamos ler juntos? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade é mais do que o conhecimento sobre Cristo, é o próprio Cristo. Jesus está dizendo: Filho, você me conhecerá, morrerá para suas vontades carnais e eu o libertarei. Mas talvez você esteja se questionando, tá? Mas libertar-me de quê? Para os judeus, liberdade significava libertação de seus opressores humanos. Hoje, de maneira parecida, muitas pessoas erroneamente acreditam que a liberdade é o direito de fazer o que quiserem, sem sujeição a nenhuma autoridade fora de seus caprichos. Ambas ideias perdem um conceito da verdadeira liberdade. Jesus explicou o que chamo de a verdadeira liberdade no versículo seguinte: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O pecado escraviza e condena. Só Jesus pode nos libertar disso, da dominação e condenação do pecado. Nossa natureza pecaminosa significa que temos desejos pecaminosos que clamam nossa atenção e governam nossas decisões. Desejos que acabarão nos levando à morte física e espiritual. Não há liberdade nesse caminho. Qualquer liberdade que pensamos ter é uma ilusão destinada a nos desencorajar de buscar a liberdade real que somente Cristo pode dar. Um exemplo bíblico de verdade e liberdade. No início desse mesmo capítulo em João, Jesus encontrou uma mulher que havia sido apanhada num próprio ato de adultério, e a mesma foi apresentada a ele para julgamento. Os escribas e fariseus esperavam enganar Jesus, fazendo-o dizer algo que eles pudessem acusá-lo oficialmente. Mas ele, como sempre, manteve o controle da situação e nos ilustrou uma bela imagem de liberdade espiritual. Quando eles lembraram a Jesus que a lei exigia que ela fosse apedrejada, sua resposta simplesmente foi: qualquer um de vocês que não tenha pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Essa declaração simples lembrou a esses homens religiosos e cultos que todos viviam sob a mesma escravidão de pecado que aquela mulher. Quando todos seus acusadores se retiraram, Jesus falou duas coisas a ela: então, nem eu te condeno. Aqui se manifestou a liberdade da condenação do pecado. Jesus também disse: vá e deixe a sua vida de pecado. Aqui o Senhor expressou liberdade da dominação do pecado. Não nos é dito o que aconteceu com ela depois disso,
mas não acredito que a sua vida foi a mesma após esse dia. Uma breve oração para selar essa mensagem. Existe uma única verdade, a que vem de Deus, que ilumina e liberta. A verdade que nos arranca da escuridão do mal e nos coloca na presença do verdadeiro bem, que é Deus. Deixemo-nos ser libertos e salvos por Jesus. Libertos no verdadeiro e bom sentido da libertação. Que a palavra dele permaneça em nós e nós permaneçamos nele. Porque é Jesus quem verdadeiramente nos salva e liberta. Oremos juntos. Querido Senhor, eu te louvo por sua santidade. Todos os seus caminhos são bons, corretos e verdadeiros. Em nosso mundo infiel, somente você nos oferece a verdade, papai. Abra os meus olhos para entender a sua verdade e aplicá-la em minha vida. Oro por um amor renovado pela sua santa palavra, onde se encontra a verdade que nos liberta. Em nome de Jesus. Amém. Amado, se esse vídeo e estudo foi bênção para a sua vida, não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Deixe aqui o seu comentário, compartilhe e ajude-nos a levar o reino de Deus até os confins da terra.